Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Cristina de Geografia. Vamos à aula do sexto ano, primeiro bimestre, aula 18. O tema é o espaço urbano. O conteúdo dessa aula, nós vamos ver as paisagens urbanas e o processo de urbanização. O foco, o espaço urbano e as paisagens urbanas. A pergunta é, né? Nas paisagens dos espaços urbanos é possível identificar como é que a gente vê, né? O que a gente identifica nesse espaço urbano? A gente identifica as construções, edifícios, casas, né? Infraestrutura, fábricas, né? Hospitais, comércio, dentre outras coisas. Nesse espaço urbano é concentração de pessoas, né? Aqui já tem uma pergunta para vocês, uma pergunta orientadora. Quais setores da economia predominam no espaço urbano? Setor primário e secundário, o setor primário e terciário, o setor secundário e terciário ou todos os setores? Qual será o setor que predomina no espaço urbano? Vamos ver então qual é. Setores secundário e terciário. O setor secundário engloba as indústrias, tá? O setor de transformação das matérias-primas. E o setor terciário corresponde àquele setor de serviços, de escritórios, de comércios, hospitais, dentre outros. Quando surgiram então as cidades, as primeiras cidades se originaram da união dos povoados e da exploração dos recursos naturais. Tá? Era nas cidades que aconteciam as trocas de mercadorias, a guarda e a proteção do território contra os inimigos. Aqui tem um destaque, as cidades surgiram próximas aos rios, como ilustrado nessa imagem. Por quê? Porque era perto dos rios que ficavam com o transporte de mercadorias e de pessoas, ficava mais fácil, né? A partir da Revolução Industrial, então, que iniciou lá no século XVIII na Inglaterra, que o conjunto de fatores passou a atrair as pessoas do campo, né, para as cidades, né? E entre eles a oferta de empregos, né, que eram geradas pelas fábricas. O que é o êxodo rural? Aqui nós vamos ver que o êxodo rural é o deslocamento em massa de pessoas que saem do campo para se mudar para as cidades. E por que isso acontece? Devido a problemas de seca, concentração de terras cultiváveis e desemprego no meio rural por conta da mecanização. Né? E também assim, não tem registro em carteira, não tem segurança, fica longe dos serviços essenciais, daí eles mudam, procuram a cidade, que vão ter melhores oportunidades de trabalho na indústria, né, e no comércio. E a melhor oferta de serviços de hospitais, escolas, teatros, comércios variados, entre outros. Com esse processo de urbanização, o êxodo rural em massa, né, as pessoas indo do campo para a cidade, precisou investir em infraestrutura urbana para receber todo esse pessoal, esse contingente, como habitação, hospitais, bancos, comércios, serviços de ruas e pontes, túneis, dentre outros serviços, precisou ser melhorados, tá? Atualmente as cidades são o centro, né, de organização social, econômica, política, que concentra as sedes de governos, edifícios comerciais, modernos, construções, parte das indústrias, né, e a infraestrutura de transporte. Com o êxodo rural, aumentou o número de pessoas na cidade, consequentemente, né, investimento nos transportes. Aqui a gente vê, né, a Avenida Paulista, o metrô, os carros, tem ônibus, caminhões, circulação de mercadorias e pessoas. Aqui nós vamos ver o processo de urbanização de Porto Velho. Começa lá em 1989. Vamos assistir. Vai até a data de 2022. Olha o processo de urbanização, né? Crescimento de Porto Velho ao longo dos anos. Ó, novamente. 1989. 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
passar para outro slide. Aqui eu já vou deixar uma atividade para vocês na prática, para vocês preencherem no livro. A primeira questão é: que fatores podem motivar a migração de pessoas para áreas urbanas, como a gente acabou de ver? E a outra questão é como o crescimento urbano transforma as paisagens. Podem fazer no livro que a gente vai corrigir na próxima aula, tá? Para encerrar, gente, com as palavras de vocês vão escrever no caderno que elementos são comuns nas paisagens urbanas. Qual é a relação entre a industrialização e a urbanização? Vocês vão escrever no caderno com as palavras de vocês. E nós iremos corrigir na próxima aula. Para encerrar com essas perguntas. Aqui, ó, ficam as referências desta aula, tá? Então, desde já agradeço que vocês prestaram atenção. E a gente se vê na próxima aula.